William estava tendo um daqueles dias em que nem 1000 xícaras de café ajudariam. 3 reuniões com investidores, uma apresentação para o conselho e Emily ligando a cada 20 minutos para perguntar se ele tinha procurado a garota do suéter amarelo nas redes sociais. Pela última vez, Emily, eu não vou ficar perseguindo você. Isso seria assustador. Mais assustador do que agarrá-la na estação? Você nunca vai me deixar esquecer isso, vai? Nunca. É meu novo hobby. Ao cair da noite, William estava exausto. Nem mesmo a ideia dos 500 quartos de luxo em seu mais recente projeto hoteleiro conseguia animá-lo. Ele precisava de uma distração, e Emily tinha a perfeita: o cinema. Há uma nova comédia romântica sobre um cara que conhece uma garota depois de esbarrar nela na rua. Sério, coincidências acontecem. Eles chegaram ao shopping justamente quando o filme estava prestes a começar. A fila da lanchonete parecia uma cobra inquieta, longa e agitada. William ajustou seus óculos de sol, seu disfarce nada sutil para evitar ser reconhecido. Você parece um agente secreto de ressaca, disse Emily. É exatamente o que estou tentando alcançar. Ele parou no meio da frase. A poucos passos de distância estava Leia. Ela vestia calças jeans e uma camiseta simples com estampa de girassóis, e ria com uma amiga de cabelos cacheados que gesticulava como se estivesse regendo uma orquestra invisível. Emily, não olhe agora, mas... Tarde demais. Emily já tinha virado a cabeça tão rápido que quase a arrancou. É ela, é a garota da estação. Ela gritou sem nenhuma discrição. Leia virou-se como se tivesse ouvido um alarme de incêndio. Os olhos dela se arregalaram quando viu William, que agora tentava esconder o rosto atrás da carteira. Sério, Leia riu aproximando-se. O abraçador compulsivo está me seguindo agora. William baixou os óculos escuros, derrotado. Juro que não planejei isso. Aposto que você colocou um rastreador GPS na minha bolsa depois de me derrubar com aquele abraço. Tecnicamente, você me atingiu com sua bolsa e com uma força surpreendente, devo acrescentar. A amiga de Leia deu-lhe um empurrãozinho. Quem é o cara bonito de óculos escuros lá dentro? É uma longa história, Mel. Este é o William, o CEO maluco de quem te falei, aquele que deu um abraço daqueles na delegacia. Ah, aquele cara que você disse que cheirava a dinheiro e tinha um sorriso de comercial de pasta de dente. Leia engasgou e deu uma cotovelada na amiga. Eu nunca disse isso. William ergueu uma sobrancelha e sorriu. Cheirava a dinheiro? Interessante. Não se preocupe com a Mel. Ela tem alucinações frequentes. Emily, agora praticamente radiante, agarrou o braço de Leia. Vocês dois também vão ver esse filme? Que coincidência. Devíamos sentar juntos. Não tenho certeza se isso é uma boa ideia, William começou. É uma ótima ideia, interrompeu Mel, trocando um olhar cúmplice com Emily. Já estamos formando nosso clube secreto. Envergonhar William em público, sugeriu Leia. Exatamente, concordou Emily. Os 4 acabaram sentados na mesma fila, com William e Leia coincidentemente colocados lado a lado pelos 2 cupidos amadores. Durante a exibição dos trailers, William sussurrou: Posso te oferecer um refrigerante como pedido de desculpas pelo trauma do abraço? Acho que o mínimo necessário seria um refrigerante, uma pipoca grande e um bilhete de um terapeuta. Ele riu. Quando as luzes finalmente se apagaram, William sentiu algo estranho no peito, uma mistura de nervosismo e alegria que nem mesmo a assinatura de um contrato milionário poderia lhe proporcionar. O filme era sobre um cara desastrado que acidentalmente derramou café na garota dos seus sonhos e depois disso passou a esbarrar com ela em todo lugar. Uma escolha de filme muito sutil, Emily, murmurou William para sua irmã. Não faço ideia do que você está falando, disse ela, jogando pipoca na boca com um grande sorriso. Quando a cena do beijo começou, William sentiu o braço de Leia roçando no apoio de braço. Nenhum dos dois se mexeu. Foi um toque pequeno, mas sua pele parecia estar em chamas. No final do filme, as luzes se acenderam e os 4 foram para um café próximo. A conversa fluiu de forma mais natural do que William poderia ter imaginado. Leia trabalhava como organizadora de eventos, mas estava desempregada havia alguns meses. O mercado está difícil, explicou ela brincando com o canudo do milkshake.
Aparentemente, ninguém quer contratar alguém que organiza festas infantis com tema científico depois que um experimento com bicarbonato de sódio e vinagre explodiu na festa de aniversário de 7 anos do filho de um vereador. Não foi sua culpa que a criança tenha dobrado a quantidade de vinagre, defendeu Mel. Tente dizer isso ao vereador que teve que esfregar glitter azul da cabeça careca por 2 semanas. William riu, mais do que há muito tempo. Minha empresa está procurando alguém para o departamento de eventos. Você deveria enviar seu currículo. Ah, claro. E na seção de habilidades especiais, vou colocar em buscar CEOs em estações de trem. Isso pode realmente ser uma vantagem competitiva, brincou ele. Emily e Mel trocaram mais um olhar, sorrindo como se o plano delas tivesse acabado de dar certo. Na hora da despedida, Emily e Mel desapareceram misteriosamente para comprar algo urgente em uma loja, deixando William e Leia sozinhos. Eles não são nada sutis, né? Disse Leia. Emily tem toda a sutileza de um elefante numa loja de vidro. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles por um instante. Então começaram os dois ao mesmo tempo. Você primeiro, disse William. Aquela coisa do emprego era sério ou só uma cantada disfarçada de gentileza? Os dois, ele sorriu. Estamos mesmo à procura de alguém, e eu adoraria ver você de novo. Sem abraço surpresa, prometo. Bem, eu realmente preciso de um emprego, mas trabalhar para o cara que me abraçou, isso seria estranho. Considere isso como material para futuras histórias embaraçosas para contar aos seus amigos. Leia sorriu e pegou o celular. Certo, me dê seu número. Enviarei meu currículo amanhã. William deu a ela suas informações de contato, sentindo-se repentinamente nervoso sem motivo aparente. Quando Mel e Emily voltaram de forma suspeita, sem nenhuma sacola de compras, todos se despediram. No caminho para casa, Emily não conseguia parar de sorrir. O quê? Perguntou William, fingindo estar irritado. Ah, nada. Só estou pensando em como vou ser uma ótima madrinha de casamento. Mal nos conhecemos. Sim, mas você salvou o número dela, não foi? William olhou para o celular e percebeu, horrorizado, que na pressa não havia salvo o contato de Leia. Droga, esqueci de salvar. Meu amigo, você realmente precisa de ajuda. Naquela noite, William não conseguiu dormir. Ele ficou olhando para o teto, pensando em suéteres amarelos e sorrisos dignos de um comercial de sorvete, e rezando para que Leia realmente enviasse aquele currículo. Leia chegou ao imponente edifício da rede Smith Hotels com 40 minutos de antecedência. Ela esperou no café da esquina, ensaiando mentalmente as respostas para a entrevista enquanto tomava um café tão forte que acordaria um dinossauro. Essa era a grande chance dela. Depois de pesquisar um pouco sobre a empresa, bem, talvez ela tenha feito uma espécie de investigação digna do FBI sobre William Smith também, ela descobriu que o cargo era realmente importante, coordenadora de eventos corporativos. Vestindo seu único terno, comprado em uma liquidação 3 anos atrás, Leia tentou ignorar o nervosismo que sentia no estômago. Ela realmente precisava desse emprego. Ela estava com o aluguel atrasado, e sua última refeição decente foi macarrão instantâneo com ketchup. Você consegue, Leia. Só não mencione o incidente do abraço, o vereador careca, ou aquela vez em que você confundiu salsa com molho picante no bar mitzvah dos Cohen. Ao entrar no elegante saguão, ela foi recebida por uma recepcionista com um sorriso de comercial de pasta de dente. Bom dia, tenho uma entrevista às 10 horas. Meu nome é Leia Pérez. Ah, sim, a recepcionista a observou com curiosidade. Pode subir até o 22º andar. A senhora Palmer está esperando por você. Leia respirou fundo no elevador. Sawyer Palmer, e se ela repetia mentalmente. Pelo menos William não a entrevistaria. Isso seria muito estranho. Quando as portas do elevador se abriram, uma mulher de cabelos grisalhos e postura impecável a cumprimentou. Sr. Pérez, eu sou Gianni Palmer, chefe de RH. Por favor, me siga. Leia a seguiu por um corredor de mármore, sentindo como se estivesse entrando no Monte Olimpo. A senhora Palmer parou em frente a uma porta imponente. O Sr. Smith gosta de conduzir pessoalmente as entrevistas finais para cargos estratégicos. Sr. Smith. O coração de Leia quase parou. William Smith, nosso CEO, ele raramente faz isso. Considere-se especial.
Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, Leia foi praticamente empurrada para uma sala enorme com uma vista panorâmica da cidade. E lá estava ele, William Smith, sentado atrás de uma escrivaninha de madeira maciça, segurando o telefone, com uma expressão tão surpresa quanto a dela. Leia. William. A senhora Palmer olhou para os dois, confusa. Vocês se conhecem? William Sefone dos criação dos Totais Carreira de William Seal que Taguinte enfiasse ler, onde tua pau. Sim, nós nos encontramos recentemente. Literalmente, acrescentou Leia. Foi uma reunião muito impactante. William tossiu, disfarçando um sorriso. Senhora Palmer, poderia nos deixar em paz, por favor? Eu mesmo conduzirei a entrevista. Assim que a porta se fechou, eles se olharam em silêncio por alguns segundos. William foi o primeiro a falar. Então você realmente enviou seu currículo. Você está mesmo procurando alguém? Ou isso foi só uma desculpa para me ver de novo? William contornou a mesa, encostando-se nela com os braços cruzados. Na verdade, ambos, admitiu ele. Seu currículo é impressionante, mesmo com o incidente na Câmara Municipal. Você me pesquisou. Meu departamento de RH é muito eficiente, ele sorriu. Mas para ser sincero, eu também perguntei a Emily sobre você e ela perguntou a Mel. Isso deveria me assustar, mas de alguma forma é meio doce, de um jeito estranho. William riu e fez um gesto para que ela se sentasse. Vamos fazer isso da maneira correta, uma entrevista de verdade. Claro, totalmente profissional, como se você nunca tivesse me abraçado por trás na estação de trem. Ou como se você nunca tivesse me chamado de tarado de terno. Por mais estranho que parecesse, a entrevista fluiu naturalmente. William fez perguntas pertinentes sobre experiência, habilidades e expectativas. Leia respondeu com sinceridade e humor, descrevendo seus projetos anteriores, incluindo uma conferência médica onde conseguiu encontrar um chefe de última hora depois que o original teve uma reação alérgica a camarão. Impressionante. E diz aqui, você fala 3 idiomas, inglês, espanhol e italiano o suficiente para pedir comida e gritar com taxistas. William não conseguiu conter o riso. Você é realmente diferente, Leia. Diferente de uma forma positiva, ou de uma forma que diz, vamos encerrar esta entrevista agora. Definitivamente uma opção diferente e positiva. Seu olhar durou um segundo a mais do que provavelmente deveria. Leia sentiu as bochechas esquentarem. William mexeu em alguns papéis sobre a mesa, claramente tentando manter uma postura profissional. Tecnicamente, você seria meu assistente direto para eventos corporativos. Você acha que conseguiria lidar com isso? Trabalhar comigo? Quer dizer, você promete não me abraçar por trás de novo? Só se você prometer não me bater com a sua bolsa. Leia estendeu a mão formalmente. Temos um acordo, Sr. Smith. William apertou a mão dela, e o aperto de mãos pareceu durar uma eternidade. Então, Sr. Tata Pérez, seja bem-vinda à rede de hotéis Smith. Você começa na segunda-feira. Quando Leia saiu do escritório, estava radiante. Um novo emprego, um salário que finalmente permitiria comprar algo além de macarrão com ketchup e um chefe que, apesar do começo um tanto estranho, parecia interessante. No elevador, o celular dela vibrou. Era uma mensagem de William. Reunião de alinhamento da equipe amanhã, às 20 horas no restaurante Bellini. Suéter amarelo não é obrigatório. Leia sorriu para a tela e digitou rapidamente. Confirmado. Não houve ataques com bolsas contra CEOs. Assim que as portas do elevador se abriram, Leia saiu com energia renovada. Algo lhe dizia que aquela reunião de equipe seria tudo, menos profissional. Vamos jogar um jogo com quem só lê os comentários. Digite pizza nos comentários. Só quem chegou até aqui vai ganhar. Agora vamos voltar à história. O restaurante Bellini era o tipo de lugar que Leia só tinha visto em revistas. Iluminação suave, toalhas de mesa de linho impecáveis e uma carta de vinhos mais extensa do que seu último contrato de aluguel. Ela escolheu seu melhor vestido, preto, simples, mas elegante, e chegou exatamente às 20 horas. O maître a cumprimentou com uma sobrancelha ligeiramente arqueada, como se estivesse avaliando se ela realmente pertencia àquele lugar. Boa noite, tenho uma reserva com o Sr. Smith. Reunião de equipe.
Sim, o Sr. Smith está à sua espera. Por aqui, senhorita. Leia seguiu o homem pelo restaurante, observando os outros clientes, cada um deles com a aparência de quem tinha saído de um catálogo de moda de luxo. Ao fundo, numa mesa discreta, perto de uma janela com vista para a cidade, estava William, sozinho. Ele se levantou ao vê-la, com um sorriso que pareceu iluminar todo o cômodo. Você veio. Fui contratado ontem, seria estranho perder minha primeira reunião, não é? William puxou a cadeira dela, um pouco antiquada, mas charmosa. Então, onde está o resto da equipe? Perguntou Leia, olhando em volta. William pareceu um pouco constrangido. Bem, esta é uma reunião mais privada para falarmos sobre a sua integração direta comigo. Ah, claro, uma reunião privada em um dos restaurantes mais românticos da cidade, totalmente profissional. Você pode ir embora se quiser, disse ele sinceramente. Eu entendo se isso parecer inapropriado. Leia sorriu enquanto ajeitava o guardanapo no colo. E perder a oportunidade de comer em algum lugar onde a água mineral custa mais do que meu antigo salário diário? De jeito nenhum. A tensão inicial dissipou-se rapidamente. William era surpreendentemente fácil de conversar. Ele não tinha a arrogância que Leia esperava de um CEO milionário. Em vez disso, ele compartilhou histórias sobre desastres em hotéis com um senso refrescante de autoironia. Então, o governador está preso no elevador, o bolo de 5 andares está derretendo no saguão, e eu estou de cueca porque meu terno foi atingido por uma garrafa de champanhe que explodiu. Leia quase se engasgou com o vinho. O que você fez? Peguei uma toalha de mesa, enrolei-a na cintura como uma toga, subi correndo as escadas até o terraço, peguei emprestado um uniforme de garçom, 2 números maior, e voltei para salvar o dia. O governador nunca soube que o cara que o resgatou estava usando calças com suspensórios e as mangas arregaçadas 5 vezes. Agora entendo por que você precisa de alguém organizado na sua equipe. Exatamente. William olhou para ela com seriedade. Você não faz ideia de como é revigorante estar com alguém que não está tentando me impressionar o tempo todo. Quem disse que eu não estou tentando impressionar você? Eu não deixei cair um garfo sequer. Esse é um recorde pessoal. A conversa deles naturalmente passou a abordar assuntos mais pessoais. Leia falou sobre sua infância como filha única de uma professora de literatura que adorava telenovelas mexicanas. William compartilhou a pressão que sentiu ao assumir os negócios da família aos 26 anos, quando seu pai adoeceu. Às vezes sinto que estou vivendo a vida que todos esperam de mim, não a que eu realmente queria, confessou, girando sua taça de vinho. Todos veem o CEO bem-sucedido, ninguém vê o cara que queria ser arquiteto. Um arquiteto? Sério? Quando criança eu desenhava prédios, ainda tenho uma gaveta cheia de projetos que nunca verão a luz do dia. Nunca é tarde demais para mudar, diz a mulher que certa vez espalhou glitter na festa de um vereador. Essa foi uma revolução artística que as pessoas não entenderam. Ambos riram, e William inclinou-se ligeiramente sobre a mesa, diminuindo a distância entre eles. A maioria das pessoas tenta ser o que acha que eu quero ver. Você é incrível, sabia? Bom, eu já te acertei com a bolsa, acho que já passou da hora de tentarmos impressionar um ao outro. Quando a sobremesa chegou, uma sofisticada pavlova com frutas vermelhas, William pareceu um pouco nervoso, mexendo inquieto no guardanapo. Leia, preciso ser honesta, esta não é uma reunião de trabalho. Não me diga, disse ela, fingindo surpresa e colocando a mão no peito. E eu que pensava que falar sobre sua infância e sonhos perdidos era procedimento padrão de RH. Estou falando sério, ele sorriu um pouco sem graça. Eu queria te ver de novo fora do escritório, sem a pressão de ser seu chefe. Então, isso é um encontro? Se você quiser que seja assim. Leia pensou por um instante, mexendo sua sobremesa com a colher. Você sabe que isso é complicado, não é? Você acabou de me contratar. Eu sei, e prometo respeitar isso totalmente se você quiser manter as coisas estritamente profissionais. E se eu não quiser? O rosto de William iluminou-se como de uma criança que recebe um presente inesperado. A noite prosseguiu com mais risos e partilhas. Quando saíram do restaurante, a cidade brilhava ao seu redor. William insistiu em dar-lhe uma boleia para casa. Não precisa, posso pegar um táxi.
Eu adoraria. A menos que você ainda esteja preocupado que eu seja algum tipo de maluco da estação de trem. Agora você é o maníaco dos restaurantes 5 estrelas. Isso é uma grande melhoria. Dentro do carro, o silêncio era reconfortante. Leia observava o perfil de William enquanto ele dirigia, concentrado, calmo, tão diferente da imagem que ela tivera dele inicialmente. Quando chegaram ao apartamento dela, um prédio modesto que contrastava com a BMW de William, ele desligou o motor. Obrigado pela noite de hoje, foi uma surpresa. Espero que seja de um jeito bom. Da melhor maneira possível. William aproximou-se lentamente, dando-lhe espaço para se afastar se quisesse. Mas ela não fez isso. Quando seus lábios se tocaram, ela sentiu como se algo tivesse explodido dentro dela, algo mais forte do que qualquer experimento científico em uma festa infantil. O beijo foi breve, mas intenso. Quando se afastaram, ambos pareciam um pouco atordoados. Aquilo foi esse beijo afastante pode seus way. Um engano, sugeriu Leia, subitamente insegura. Não, isso foi incrível, mas talvez complicado. Muito complicado. Deveríamos fingir que isso não aconteceu? Leia mordeu o lábio, pensativa. Profissionalmente? Sim, pessoalmente? Pessoalmente? Pessoalmente, acho que vou me lembrar daquele beijo toda vez que você me pedir para agendar uma reunião do conselho. William sorriu, tocando suavemente o rosto dela. Segunda-feira, trabalho, profissionalismo, certo? Certo. Totalmente profissional. Nem vou me lembrar que uma vez te chamei de pervertido de terno. Ela saiu do carro, acenou rapidamente e entrou no prédio. Ao fechar a porta do apartamento, Leia se encostou nela e deslizou até o chão com um sorriso bobo no rosto. O telefone dela vibrou. Era uma mensagem de William. Cheguei em casa em segurança, só para avisar que eu vou continuar fingindo que nada aconteceu, enquanto penso nisso a cada 5 minutos. Leia respondeu. Combinado. Até segunda, Sr. Smith. Assunto estritamente profissional. Ela acrescentou um emoji de anjo, se jogou na cama e gritou no travesseiro como uma adolescente. Segunda-feira seria um dia longo. A primeira semana de Leia na rede de hotéis Smith foi como andar na corda bamba enquanto fazia malabarismos com facas em chamas. Durante o dia, ela e William mantiveram a postura profissional. Senhorita Pérez, poderia atender essas ligações? Claro, Smith. Enquanto suas mensagens noturnas variavam de filosofias de vida a debates acalorados sobre a melhor pizza da cidade. O departamento de eventos ficava no 20º andar, 2 andares abaixo do escritório de William, mas ele sempre encontrava motivos para verificar os projetos pessoalmente. Sr. Smith, o senhor está aqui para verificar os planos da conferência ou apenas para roubar nossos donuts? Provocou Leia ao flagrá-lo na sala de descanso pela 3ª vez naquela manhã. Ambos. Uma boa liderança significa ser multitarefa, disse ele com a boca cheia de um donut de chocolate. O que Leia não esperava era a hostilidade silenciosa de alguns colegas de trabalho, especialmente Natalie Parker, a diretora de marketing que, segundo boatos no escritório, tinha uma queda por William desde o primeiro dia dele. Natalie parecia ter saído da capa de uma revista, cabelos loiros impecáveis, ternos de grife e uma presença que fazia os homens tropeçarem em tapetes invisíveis. Ela também tinha o hábito irritante de tratar Leia como uma estagiária perdida. Querida, as cópias se fazem sozinhas no seu antigo emprego? Perguntou Natalie certa manhã, ao encontrar Leia conversando com William no corredor. Não, Natalie, lá eu tinha ajuda para isso. Aqui aparentemente temos diretores de marketing com tempo livre, respondeu Leia com um sorriso doce. William disfarçou uma risada com uma tosse. A situação piorou quando Leia foi designada para liderar o planejamento do evento anual de lançamento do novo resort em Malibu, um projeto que Natalie esperava coordenar. William, com todo respeito, ela está aqui há 2 semanas, protestou Natalie em uma reunião. E ela já demonstrou mais habilidade do que muitos veteranos, disse William sem pestanejar. A decisão é definitiva. Naquela noite, Leia encontrou um bilhete em sua mesa. Ninguém acende tão rápido sem dormir com alguém. Cuidado onde pisa. Ela amassou o bilhete, mas o estrago já estava feito. Os olhares nos corredores, os sussurros enquanto ela passava, era evidente que os rumores estavam se espalhando. Na sexta-feira, Leia entrou no elevador
e encontrou William sozinho. Pela primeira vez, ela hesitou. Você está bem? Perguntou ele, preocupado. Acho que estamos sendo muito óbvios. O que você quer dizer? As pessoas estão falando, William, sobre nós, sobre como eu fui promovido tão rápido. William franziu a testa. Quem está dizendo isso? Não importa, mas talvez devêssemos ter mais cuidado. O elevador chegou ao andar dela e Leia saiu rapidamente, deixando William preocupado. Ela passou o resto do dia evitando-o, dedicando-se aos preparativos para o evento em Malibu. No final do dia, Mel ligou. Então, Cinderela corporativa, você beijou o príncipe CEO hoje? Nem pense nisso, Mel. É complicado. Defina complicado. Eu defino isso como a empresa inteira, pensando que eu sou a amante do chefe, e você não é. Não, quer dizer, nós nos beijamos uma vez e conversamos bastante, mas não é nada oficial. Exatamente, mas você quer que seja assim? Leia suspirou, olhando para a cidade através da janela do escritório. Não sei, Mel, é confuso também. Ele é incrível, mas é meu chefe e faz parte de um mundo completamente diferente do meu par. O que Leia não sabia era que Natalita estava no corredor, tirando uma foto secreta da conversa telefônica dela. A foto mostrava Leia sorrindo, com a cidade ao fundo parecendo um sonho perfeita para alimentar os rumores. Na manhã de segunda-feira, Leia mal tinha colocado a bolsa sobre a mesa quando William apareceu, visivelmente tenso. Precisamos conversar agora. Ela o seguiu até seu escritório, onde ele fechou a porta cuidadosamente. Meu pai quer falar com você. Seu pai? O Sr. Smith, presidente do conselho? Isso mesmo. Por quê? William passou a mão pelos cabelos em sinal de frustração. Aparentemente, alguém lhe enviou algumas fotos nossas sugerindo um relacionamento impróprio. Que fotos? Estávamos apenas conversando no corredor. Você estava ao telefone sorrindo. Nada de inapropriado, mas o suficiente para alguém com más intenções. Exatamente. Leia sentiu um frio na barriga. O que fazemos agora? William olhou para ela com uma mistura de frustração e afeto. Eu cuido disso, não se preocupe. Ok. Mas era impossível não se preocupar, especialmente quando, naquela tarde, Leia foi chamada ao escritório do Sr. Smith no último andar, o Olimpo corporativo que apenas alguns funcionários chegavam a ver, e geralmente não por bons motivos. O escritório de Richard Smith parecia um museu do poder corporativo, arte moderna que valia milhões, uma vista panorâmica da cidade e uma mesa que parecia esculpida em uma única árvore centenária. O homem atrás da mesa tinha os olhos de William, mas não sua bondade. Richard Smith era o capitalismo sem filtros, imponente, calculista, impressionante. Senhorita Pérez, sente-se, ordenou ele, sem se levantar. Leia sentou-se, com as pernas tremendo levemente. Sr. Smith, é um prazer finalmente. Vamos direto ao ponto, ele interrompeu. Meu filho sempre teve problemas com limites, principalmente quando se trata de mulheres bonitas no escritório. Leia sentiu o rosto corar. Com todo respeito, senhor, não tenho certeza a que o senhor se refere. Richard Smith deslizou algumas fotos pela mesa, todas inofensivas, mas claramente escolhidas com cuidado. William rindo com Leia na sala de descanso, os dois conversando no corredor, Leia ao telefone com um olhar pensativo. Essas mensagens apareceram no meu e-mail ontem, anônimas, mas reveladoras. Não há nada a dizer, senhor. Somos colegas de trabalho. O homem mais velho recostou-se na cadeira, observando-a. Senhorita Pérez, a senhora parece ser uma mulher inteligente, por isso entenderá quando digo que a Smith Hotels é mais do que um negócio. É um legado. William assumirá meu lugar um dia, mas para isso ele precisa de alguém à altura ao seu lado. A implicação pairava no ar como um perfume tóxico. Você está dizendo que eu não sou adequado. Com base em quê? Sejamos honestos, você é uma moça bonita, de origem humilde, que foi promovida muito rapidamente. Aparências importam no nosso mundo. Leia sentiu a raiva subir-lhe à garganta. Conquistei essa promoção com muito trabalho, e minha origem não define minhas habilidades. Tenho certeza de que é verdade. Ele sorriu sem qualquer afeto. Mesmo assim, sugerir que você e William são mais do que colegas de trabalho seria prejudicial para ambos. Naquele instante a porta se abriu. William entrou visivelmente furioso.
Pai, isso é ridículo. Você não pode intimidar meu time. Estávamos apenas conversando, filho. Sobre o quê? Ameaçar a posição dela. Esclarecer expectativas. William se virou para Leia. Você tá bem? Ela assentiu com a cabeça, embora não estivesse. Senhorita Pérez, com licença, perguntou Richard, com falsa polidez. Ao fechar a porta, ela ainda conseguia ouvir as vozes alteradas, palavras como imagem da empresa, escândalo e responsabilidade, ecoando pelo corredor. Ela voltou para sua mesa, tentando processar o que acabara de acontecer. O celular dela vibrou com uma mensagem de Mel. Almoço de emergência agora. No restaurante perto do prédio, Leia deixou-se cair na cadeira. Ele basicamente me chamou de arrivista, como se eu estivesse usando William para subir na empresa. Que snob, disse Mel, visivelmente irritada. O que você vai fazer? O que posso fazer? Ele é o pai de William, o dono da empresa. E William? Não sei. Ele parecia realmente chateado. Como se fosse combinado, o telefone de Leia tocou. Era William. Precisamos conversar. Sua voz estava tensa. Estou a caminho. 15 minutos depois, William entrou no restaurante. Seus olhos estavam tempestuosos, mas seus ombros pareciam derrotados. Mel, você se importa se... De jeito nenhum. Ela pegou a bolsa. Leia, me liga mais tarde. Assim que ficou sozinho, William sentou-se e esfregou o rosto com as mãos. Meu pai é um dinossauro. Um dinossauro poderoso, acrescentou Leia. Ele disse que usaria sua influência para arruinar sua carreira na indústria se continuarmos com isso. Leia sentiu algo se quebrar dentro dela. E o que é isto, William? Não sei, algo bom, algo real, algo pelo qual vale a pena arriscar sua posição e minha carreira. A questão pairava entre eles como uma nuvem escura. Você está me pedindo para escolher? Ele finalmente disse, não, eu não quero ser o motivo de haver um muro entre você e sua família. E se eu quiser escolher você de qualquer maneira? Isso seria um erro. Nos conhecemos há o quê? 3 semanas? Por causa de um abraço que foi mal interpretado? William parecia magoado. Então era só isso para você? Um erro? Não era isso que eu queria dizer. Parecia que sim. A tensão aumentou, alimentada pelo medo e pela incerteza. Talvez eu devesse simplesmente desistir, disse Leia por fim. Não, você trabalhou duro para chegar lá. E parece que eu trabalhei do jeito errado, já que todo mundo acha que eu dormi com o chefe. William fechou os olhos como se tivesse acabado de levar um soco. Não é assim que as pessoas te veem. Não? Então por que tem uma foto minha no e-mail do seu pai? Essa era a Natalie. Ela sempre foi assim, manipuladora. Não deixe ela vencer. Não se trata de vencer. Trata-se da minha reputação, da minha carreira, do meu peixe. Seu coração, concluiu ele suavemente. Leia sentiu que as lágrimas estavam vindo. Não é justo, William. Finalmente encontrei um emprego que amo, alguém que me faz sentir, e agora tenho que escolher. Você não precisa escolher. Eu enfrentarei meu pai e arriscarei tudo o que você construiu. O legado da sua família. Às vezes me pergunto se realmente quero esse legado. Leia se levantou e pegou sua bolsa. Preciso pensar sozinho. Leia, por favor. Vou me demitir amanhã. É melhor para todos. Não é melhor para mim. Sua voz embargou. Ela se inclinou e o beijou suavemente na testa. Obrigada por me abraçar naquela estação de trem, mesmo que eu fosse a pessoa errada. Quando ela saiu do restaurante, as lágrimas finalmente vieram. Leia vagava pela cidade, sentindo-se perdida e perplexa, sem ter para onde ir. O celular dela não parava de vibrar com mensagens de William, mas ela não conseguia se obrigar a olhar. De volta ao seu apartamento, Leia passou a noite inteira encarando o teto. Pela manhã, ela escreveu sua carta de demissão e a enviou por e-mail. Ela não conseguia encarar William pessoalmente. A resposta veio quase imediatamente. Por favor, me dê uma chance de consertar isso. Não desista de nós. Sei. Mas Leia já havia desistido. De William, do emprego dos sonhos e da ideia absurda de que um abraço por engano pudesse mudar sua vida.
2 semanas haviam se passado desde que Leia deixara a rede de hotéis Smith. 2 semanas enviando currículos, entrevistas fracassadas e noites em claro encarando o teto. O telefone dela parou de vibrar com mensagens de William. Ele finalmente entendeu a mensagem. Leia estava comendo uma tigela de cereal encharcado quando Mel invadiu seu apartamento sem bater. Chega. Cansei da sua fase de heroína triste de filme independente. Bom dia pra você também, Mel. Sério, Leia, você parece um zumbi de roupão. Está na hora de acordar para a realidade. Estou voltando à realidade. Enviei meu currículo para 3 lugares hoje. Uau, incrível. Alguém chama a imprensa? Mel revirou os olhos e se jogou no sofá. E quanto ao Will? E quanto a ele? Ah, qual é? Eu elogiei o Preocum. Ele te mandou mais mensagens do que um adolescente apaixonado. E agora, nada. Leia suspirou e empurrou a tigela para longe. Ele finalmente desistiu. Ou talvez ele esteja tão infeliz quanto você. Não estou infeliz. Claro, é por isso que você está usando a mesma camisa há 3 dias e tem uma coleção de caixas de comida chinesa para viagem que poderia ser considerada um sítio histórico. Entretanto, no escritório de William, a situação não era muito melhor. Pilhas de documentos não assinados, reuniões canceladas e uma expressão facial que fazia com que os funcionários o evitassem nos corredores. Emily entrou sem bater, atirando uma revista sobre a mesa dele. Você está na capa da Forbes e parece que foi atropelado por um trem. Meio irônico, considerando onde vocês se conheceram. Nem pense nisso, Emily. Você é uma bagunça. Estou ocupado. Fazendo o quê? Olhando pela janela e suspirando como um poeta doente. William finalmente olhou para ela. O que você quer que eu faça? Ela deixou claro que não quer me ver. E você, o grande CEO, simplesmente desistiu. Onde está o cara que fechou aquele negócio impossível nas Bahamas? Quem salvou o hotel de Tóquio da falência certa? Isto é diferente. Por quê? Porque você realmente se importa. Emily sentou-se na beirada da mesa dele. Ela te fez sorrir, William. De verdade, a primeira vez desde que você assumiu essa cadeira. Não é tão simples assim. Nunca é, mas você tem 2 opções, continuar infeliz ou fazer algo a respeito. Naquela noite, William dirigia pela cidade sem destino certo. Sem perceber, ele acabou no bairro de Leia, estacionando em frente ao prédio dela. Ele ficou sentado ali, olhando fixamente para a janela iluminada do 3º andar, imaginando o que ela estaria fazendo. O telefone dele tocou. O nome de Natalie apareceu rapidamente na tela. William, precisamos conversar sobre o lançamento em Malibu. Está uma bagunça desde que a Sirtara Pérez saiu. Agora não, Natalie. Estou no escritório. Podemos resolver isso rapidamente. Eu disse que não agora. Will, eu sei que você está chateado, mas a empresa precisa. A empresa pode esperar uma noite. Ele desligou o telefone, ainda olhando para a janela de Leia. Lá dentro, ela tentava se concentrar em um filme, mas sua mente não parava de voltar para William. A campainha assustou. Quem é? Perguntou ela pelo interfone. Entrega para Leia Pérez. Curiosa, ela desceu as escadas. Não havia ninguém na recepção, apenas um pacote com o nome dela. Lá dentro, ela encontrou um telefone com um bilhete adesivo. Aperte o play. Era o telefone de William. Confusa, ela pressionou o botão de reprodução no aplicativo de gravador de voz. Leia, se você estiver ouvindo isso, significa que a Emily conseguiu entregar o telefone. Esta é provavelmente a coisa mais estranha que alguém já fez, mas eu venho tentando dizer isso há 2 semanas e, eu sou péssima com as palavras quando a coisa fica séria. Sua voz fez uma pausa e Leia pôde ouvi-lo respirando nervosamente. Eu entendo por que você saiu. Não foi justo com você. Todo aquele drama, a pressão, as acusações, você merece coisa melhor. Mas preciso que você saiba que aquele abraço na delegacia foi o melhor erro que já cometi. Leia sentiu as lágrimas começarem a se formar. Eu sei que parece loucura. Não nos conhecemos há muito tempo, mas nunca me senti assim antes. Essa sensação de que quando estou com você, posso simplesmente ser eu mesmo. Não o CEO, não o herdeiro dos Smiths, apenas William.
Houve outra pausa, mais longa desta vez. Enfrentei meu pai. Disse a ele que você não é negociável, que se ele quiser manter seu precioso legado intacto, terá que aceitá-la em minha vida, da maneira que você escolher. Agora Leia chorava abertamente. Se você estiver disposto a me dar outra chance, estarei no Central Park amanhã às 18 horas, no café à beira do lago. Se você não vier, eu entenderei e prometo que nunca mais o incomodarei. A gravação terminou e Leia ficou ali parada no saguão vazio, segurando o telefone como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Do outro lado da rua, William viu a luz do apartamento de Leia se apagar. Ele ligou o carro e foi embora com o coração pesado, mas com uma pequena esperança crescendo dentro de si. O Grand Plaza Hotel brilhava como uma joia na noite da cidade. O evento anual da Smith Hotels era o maior encontro social da indústria hoteleira, uma mistura de luxo corporativo, networking intenso e bebidas de primeira linha para selar negócios milionários. Leia ajeitou seu uniforme preto de serviço de buffet, sentindo-se estranhamente nervosa. Após semanas desempregada, ela aceitou um emprego temporário como coordenadora de serviços na empresa de catering do evento. A ironia não lhe passou despercebida retornar justamente ao evento que ela deveria ter organizado. Os aperitivos devem ser servidos no Salão Leste, as bebidas precisam ser repostas a cada 40 minutos, e por favor, certifiquem-se de que ninguém com menos de 21 anos receba champanhe, instruiu ela a equipe, tentando ignorar o frio na barriga. Seu chefe temporário, um homem com um bigode enorme chamado Gregory, pareceu impressionado. Você já trabalhou neste evento antes? Algo assim, respondeu Leia, sem entrar em detalhes. Do outro lado da sala, William ajeitava a gravata pela 5ª vez, tentando se concentrar no que um investidor japonês dizia sobre as taxas de ocupação. Seu pai observava à distância, percebendo claramente sua distração. William, concentre-se, murmurou Richard Smith enquanto se aproximava. O Sr. Tanaka está pensando em expandir nossa parceria para 3 novos hotéis em Tóquio. Estou concentrado. Não parece. Você está distraído desde aquele incidente. William, enrijece. Esse incidente tem um nome, pai, e eu já deixei minha posição bem clara sobre isso. Richard Smith suspirou. Filho, eu sei que você acha que está apaixonado, mas... Eu não acho. Eu sei. Mesmo depois de ela ter acabado de sair da empresa, sem briga, sem explicação? William olhou para o pai friamente. Ela não foi embora sozinha. Você praticamente a expulsou. A tensão entre eles foi interrompida abruptamente quando as luzes piscaram e se apagaram repentinamente. Uma onda de surpresa se espalhou pelo salão, seguida por exclamações abafadas. O que está acontecendo? Perguntou Richard, indagando. Um dos gerentes se aproximou, visivelmente nervoso. Problema elétrico, Sr. Smith. O gerador deveria ter ligado automaticamente, mas... Em meio à crescente confusão, uma voz feminina calma e clara se manifestou. Senhoras e senhores, por favor, mantenham a calma. O sistema de emergência será ativado em breve. William ficou paralisado. Ele reconheceu aquela voz. Na escuridão, Leia assumiu o controle. Usando a lanterna do celular, ela orientou os garçons a entregar velas às mesas, instruiu a segurança a ajudar os clientes e deu instruções à equipe de manutenção pelo rádio. Senhora do serviço de catering, gritou Richard Smith. Onde está o responsável pelo hotel? Em pânico na sala de controle, respondeu Leia sem reconhecê-lo no escuro. Os geradores não estão respondendo, mas acionamos o sistema de emergência manual. Luzes em 2 minutos, ar-condicionado em 5. E os convidados VIP estão sendo servidos no terraço, onde ainda há luz natural. Redirecionamos os aperitivos especiais e o champanhe vintage para lá. William aproximou-se, finalmente conseguindo ver o rosto dela quando as luzes de emergência acenderam parcialmente. Leia. Ela paralisou ao ouvir a voz dele. William. Richard Smith olhou de um para o outro, compreendendo a situação. Vocês dois se conhecem? Perguntou ele, sem necessidade. Leia endireitou-se. Senhor Smith, com sua licença, preciso resolver uma crise. Ela se afastou rapidamente, deixando pai e filho em um silêncio tenso. É ela, disse Richard. Não era bem uma pergunta. Sim,
confirmou William. E parece que ela está salvando seu evento de elite do caos total. Os próximos 30 minutos foram repletos de atividades frenéticas. Enquanto os técnicos trabalhavam para restabelecer a energia, Leia reorganizou todo o evento, realocando estrategicamente os convidados, ajustando o serviço de alimentação e até improvisando um pequeno show com um pianista que estava entre os convidados. Quando as luzes finalmente voltaram a acender, o que poderia ter sido um desastre se transformou em uma experiência exclusiva, da qual os convidados falavam com entusiasmo. O gerente do hotel aproximou-se de Richard Smith, visivelmente aliviado. Sr. Smith, peço desculpas pelo inconveniente, já identificamos o problema. E quem era aquela mulher? Interrompeu Richard. Os funcionários do buffet, não tenho certeza, senhor. Acho que são temporários. William, após observar toda a operação de resgate, tomou uma decisão. Ele subiu ao pequeno palco onde a banda estava começando a tocar novamente e pegou o microfone. Senhoras e senhores, em nome da Smith Hotels, agradeço a compreensão de todos durante este pequeno problema técnico. A plateia riu e relaxou. Como vocês puderam ver, profissionalismo e excelência são valores que prezamos em todos os aspectos do nosso serviço, e esta noite testemunhamos isso na prática. Seus olhos encontraram Leia, que tentava se esconder atrás de uma coluna. Gostaria de chamar ao palco a pessoa responsável por transformar um potencial desastre em uma noite memorável, Leia Pérez. Um holofote iluminou Leia, que parecia um cervo pego pelos faróis de um carro. Relutantemente, ela caminhou até o palco, consciente de todos os olhares sobre ela. William estendeu a mão para ajudá-la a se levantar e sussurrou, "Confie em mim." Assim que ela estava ao lado dele, William continuou. A Sirta Pérez já fez parte da nossa equipe, e esta noite ela mostrou exatamente por que nunca deveríamos tê-la deixado ir. Sua capacidade de manter a calma sob pressão e encontrar soluções criativas é exatamente o que a Smith Hotels representa. Os convidados aplaudiram, muitos acenando com a cabeça em reconhecimento à mulher que salvou a noite. E se me permitem ser um pouco honesto, a voz de William tremeu ligeiramente. Ela também representa algo muito especial para mim, pessoalmente. Um murmúrio de curiosidade se espalhou pela sala. Richard Smith, sentado na primeira fila, endireitou-se na cadeira. Às vezes, a vida nos dá oportunidades disfarçadas de erros, como abraçar a pessoa errada em uma estação de trem. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Leia, só para descobrir que ela era a pessoa certa o tempo todo. William virou-se para encará-la, esquecendo-se completamente da plateia. Eu fui um idiota, Leia. Eu deveria ter lutado com mais garra. Eu deveria ter te mostrado que você vale qualquer sacrifício, porque você vale. A música parou. A sala inteira ficou em silêncio. William, murmurou Leia, envergonhada e emocionada. Não estou pedindo que você volte para a empresa. Estou pedindo que você volte para mim, se quiser. Uma única salva de palmas começou no fundo da sala. Em pouco tempo, dezenas de pessoas se juntaram, até que toda a sala estava aplaudindo. Após um momento de choque, Richard Smith levantou-se lentamente e, para surpresa de todos, também aplaudiu. Leia, com o rosto molhado de lágrimas, sorriu. Isso foi extremamente pouco profissional, Sr. Smith. Com certeza, lhe demita. E ali, diante de 300 dos nomes mais importantes da indústria hoteleira, ela o beijou. 3 meses depois, Leia estava sentada no sofá do seu novo apartamento, consideravelmente maior que o antigo. Embora ela tivesse insistido em pagar o aluguel sozinha, sua nova empresa de planejamento de eventos, Abraço em espanhol, já tinha uma lista de espera de clientes, muitos indicados por William. O telefone tocou. Hermanel. Como vai a mulher mais empreendedora da cidade? Sinto-me sobrecarregada, estressada e incrivelmente feliz, respondeu Leia, rindo. E o romance com o belo CEO vai bem? Surpreendentemente bem. O papai ainda faz essa careta? Leia sorriu, lembrando-se do último jantar em família. Digamos que ele está no processo de aceitar isso, especialmente depois que organizei a festa de aniversário dele e impressionei todos os seus amigos snobs. Brilhante, usar suas habilidades para conquistar o sogro, pura estratégia. Leia brincou. Ei, preciso desligar. William deve chegar a qualquer minuto para me levar para almoçar com Emily. A gente se fala depois.
Quando Leia desligou o telefone, olhou em volta. Seu novo apartamento ainda tinha caixas para desempacotar, mas ela já se sentia em casa. O celular dela vibrou com uma mensagem de William. Estou a caminho. Ei, Emily está ansiosa para te ver. Prepare-se para algumas perguntas invasivas sobre o nosso futuro. Sobre as chaves. Leia respondeu com um emoji de pânico e se preparou. Ela escolheu um vestido simples, porém elegante, muito diferente do uniforme do buffet ou dos ternos formais que usava nos hotéis Smith. A campainha tocou exatamente ao meio-dia. William estava lá com aquele sorriso que ainda fazia o coração dela disparar. Pronta para o interrogatório da minha irmã, brincou ele, dando-lhe um beijo suave. Mais ou menos. Onde ela está? Ah, ela vai se atrasar como sempre. No caminho para o restaurante, William parecia estranhamente nervoso, batucando os dedos no volante e checando o retrovisor mais vezes do que o necessário. Está tudo bem? Perguntou Leia. Você está agindo como se tivesse acabado de assaltar um banco. O quê? Não, está tudo perfeito. Absolutamente normal. William Smith, você é o pior mentiroso do mundo. Sua orelha fica vermelha quando você tenta enganar alguém. Instintivamente ele tocou a orelha. Kerbato. Será que é tão óbvio assim? Parece um outdoor de neon. O que você está aprontando? Nada. Estou apenas animado para chegar ao restaurante. Mas em vez de irem ao lugar de costume, William entrou em um parque que Leia nunca havia visitado antes. Eu pensei que íamos almoçar com a Emily. Mudança de planos, ela vai se encontrar conosco aqui. O parque estava estranhamente vazio para um sábado ensolarado. William estacionou e conduziu Leia por uma trilha arborizada até uma pequena clareira. Para sua surpresa, havia uma mesa elegantemente posta para dois com velas, apesar de ser dia, flores e uma garrafa de champanhe em um balde de gelo. William, o que é isto? Um almoço, sugeriu ele inocentemente. Onde está Emily? Ela pode chegar um pouco mais tarde do que eu mencionei. Leia estreitou os olhos, desconfiada, mas acabou se deixando levar pela atmosfera romântica. O almoço estava delicioso, todos os seus pratos favoritos, servidos por um garçom discreto que aparecia e desaparecia como mágica. Isso é para comemorar algo que eu esqueci? Perguntou ela depois da sobremesa. Não exatamente. William parecia cada vez mais nervoso. Você se lembra da primeira vez que nos encontramos? Como eu poderia esquecer? Você me atacou na estação. Prefiro a expressão abraço entusiasmado. Você me chamou de irmã e mencionou senhoras idosas jogando Uno. Detalhes. William pegou as mãos dela nas suas. Aquele abraço errado foi a melhor coisa que já me aconteceu na vida. Leia sentiu o coração acelerar. William. Deixe-me terminar ou perderei a coragem. Estes últimos meses foram os mais felizes da minha vida. Você é diferente de qualquer pessoa que eu já conheci. Você me desafia, me faz rir e não se impressiona com meu dinheiro ou status. Na verdade, seu apartamento é bem impressionante, brincou ela, tentando disfarçar a emoção. O que estou tentando dizer é... Ele respirou fundo. Acho que estou pronto para cometer outro grande erro. Naquele instante, um grupo de pessoas surgiu de trás das árvores. Emily, Mel, a mãe de Leia e até mesmo Richard Smith, que parecia um pouco desconfortável, mas estava sorrindo. O que está acontecendo? Perguntou Leia, confusa. William ajoelhou-se na grama e tirou uma pequena caixa do bolso. Leia Pérez, você cometeria o erro de se casar comigo? Ele abriu a caixa, revelando um anel que era muito grande para o dedo dela. Esse não é o meu tamanho, ela riu, com lágrimas nos olhos. Eu sei, disse ele, parecendo mortificado. A Emily me deu o tamanho errado, eu tenho outro no bolso. Ele tirou uma segunda caixa com um anel mais simples e elegante, e do tamanho certo. Plano B, eu sempre tenho um. Leia riu, chorando ao mesmo tempo. Isso é loucura, nos conhecemos há menos de 6 meses. 4 meses, 2 semanas e 3 dias, para ser exata, gritou Emily de longe. Você está contando? Acusou William. Claro que sim. Leia olhou para o homem ajoelhado à sua frente, depois para as pessoas que assistiam atentamente e, por fim, voltou a olhar para William. Sim, disse ela finalmente,
Sim, cometerei esse glorioso erro com você. Ele deslizou o anel do tamanho certo no dedo dela e a beijou enquanto todos aplaudiam. Mel assobiou. Emily deu um pulo como uma criança. E até Richard Smith pareceu emocionado, enxugando discretamente o canto do olho. A mãe de Leia se aproximou e abraçou a filha. Minha filha vai casar com um homem que a abraçou por engano. Isso é coisa de novela. Mãe, o quê? Oh. É verdade. Se isso fosse uma novela, você seria a garota humilde que conquista o rapaz rico. William estendeu a mão para sua futura sogra. Prometo que cuidarei bem dela, Sra. Pérez. Eu sei que você vai, querida. E se não for, ela vai te bater com a bolsa de novo. Todos riram, e a comemoração improvisada continuou pela tarde toda. Quando finalmente ficaram a sós, William e Leia sentaram-se num banco do parque para observar o pôr do sol. Então, futura Sra. Smith, ele começou. Perez Smith, ela o corrigiu. Desculpe, futura Sra. Perez Smith. Algum arrependimento? Leia olhou para o anel em seu dedo e depois para o homem ao seu lado. Apenas um. O que é isso? Eu me arrependo de não ter levado uma bolsa maior naquele dia na estação. Teria feito uma bagunça maior. William riu, puxando-a para mais perto. Eu te amo, sua louca. Eu também te amo, seu pervertido de terno. O grande dia chegou em uma ensolarada manhã de sábado. O casamento seria relativamente pequeno, a pedido de Leia, pois ela preferia qualidade à quantidade. Ainda assim, a lista de convidados havia crescido e passou a incluir executivos importantes, clientes famosos dos hotéis e quase todos os funcionários da Smith Hotels. Vamos nos divertir um pouco com aqueles que só leem os comentários. Digitem Coca-Cola nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos voltar à história. Leia estava na suíte improvisada da noiva enquanto Mel ajustava os detalhes finais de seu vestido. Reclamou Mel com alfinetes na boca. Não consigo. Estou nervosa. E se eu tropeçar? E se eu me esquecer dos meus votos? E se um meteoro cair bem no meio da cerimônia? Completou Mel. Relaxa, vai ficar tudo bem. Emily entrou segurando 2 taças de champanhe. Como está a noiva mais sortuda do mundo? Entrei em pânico, respondeu Mel. Segurem-na enquanto eu termino aqui. Emily entregou um copo para Leia. Meu irmão está tão apavorado quanto eu. Se isso te consola, ele já trocou de roupa 3 vezes. Isso deveria me acalmar? Não, mas é fofo. A mãe de Leia que entrou correndo no quarto como um furacão, carregando uma caixa misteriosa embrulhada em papel de seda. Minha filha, eu trouxe algo especial para você. Mãe, se for aquela tiara da prima Consuela. Melhorar. A Sra. Pérez abriu a caixa com um gesto dramático, revelando um delicado lenço bordado à mão. Era da sua avó, que o recebeu da mãe dela, quando se casou com um homem que conheceu depois de cair de um cavalo na praça principal da sua aldeia. Isso traz sorte para histórias de amor que começam com acidentes. Leia pegou o lenço, genuinamente comovida. Mãe, isto é lindo. E ela bordou a sua data, veja. No canto do lenço, a data do casamento estava delicadamente bordada junto com as iniciais LNW. Quando você teve tempo? Uma mãe sempre encontra tempo, minha querida, principalmente quando sua filha está prestes a se casar com um homem que poderia comprar metade do país, mas que escolheu abraçá-la por engano em uma estação de trem. As 4 mulheres caíram na gargalhada. Emily ergueu seu copo. Aos encontros inesperados e abraços constrangedores. Mel acrescentou, e aos melhores erros. Do lado dos homens, William estava de fato em seu 3º terno, enquanto seu melhor amigo e padrinho Mark observava com divertimento. Cara, é só um terno, ela vai te amar com qualquer um deles. Não é apenas um terno, é o terno, tem que ser perfeito. Mark balançou a cabeça, divertindo-se com o nervosismo do amigo. Você já negociou contratos bilionários sem suar a camisa. O que tá te deixando tão nervoso agora? Isso era negócio. Isto é bem, isto é para sempre.
Tem certeza disso mesmo? Perguntou Mark, de repente sério. Vocês se conhecem há tão pouco tempo. William parou de ajeitar a gravata e olhou para o amigo. Estou mais seguro do que nunca de qualquer coisa na minha vida. Sei que parece loucura, mas é como se eu tivesse encontrado a peça que faltava em um quebra-cabeça que eu nem sabia que estava incompleto. Mark sorriu, satisfeito com a resposta. Bom, fico feliz por você, cara, e ansioso pelos próximos 50 anos de histórias embaraçosas que vocês dois vão criar. Richard Smith entrou na sala, elegante como sempre, mas com uma expressão inesperadamente suave. Filho, você tá pronto? Acho que sim, respondeu William, ajustando a gravata pela 1000ª vez. Richards aproximou-se dele e colocou as mãos nos ombros do filho. Sabe, eu estava enganado a respeito dela. Eu sei. Não, você não entende. Eu estava completamente enganada. Ela é exatamente o que você precisa, o que nossa família precisa. William olhou para o pai, surpreso. Quem é você e o que fez com Richard Smith? O homem mais velho riu, um som raro e precioso. Digamos que sua mãe me fez enxergar as coisas de uma perspectiva diferente, e talvez eu tenha percebido que prefiro ver meu filho feliz do que seguindo exatamente o caminho que eu havia planejado. Richard tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Isto pertencia à sua avó. Ela pediu-me que o entregasse à noiva que realmente conquistou o coração do seu neto. William abriu a caixa, revelando uma delicada pulseira de ouro com pequenas safiras. Papai, ela vai adorar isso. É tradição, o algo azul dela. Ah, e mais uma coisa. Sua avó disse especificamente que era para a garota que o faz rir mais do que chorar. Jabrigok, Lividas, engoliu em seco, emocionado. Obrigado, pai. No jardim, os hóspedes começavam a se acomodar. A decoração era um equilíbrio perfeito entre elegância e simplicidade, exatamente como Leia havia insistido, apesar dos protestos dos organizadores de eventos contratados por Richard, que queriam algo mais extravagante. Gregory, o homem com um bigode enorme que fora chefe de Leia por um breve período, agora se oferecia como coordenador, conduzindo os convidados aos seus lugares com a mesma energia que usava para orientar os garçons. Ele recusou minha oferta em dinheiro, disse William a Mark, observando Gregory trabalhar. Ele disse que preferia ter o privilégio de dizer que organizou o casamento da lenda da indústria de eventos que domou o leão dos hotéis. Você tem um apelido e tanto para fazer jus, riu Mark. A cerimônia estava marcada para começar às 16 horas. O local escolhido foi o jardim da nova mansão que William havia comprado, apesar dos protestos de Leia, que ainda insistia em pagar sua parte de tudo. Às 15h50 o DJ ainda não havia chegado. Às 15h55, a avó de Leia percebeu que havia esquecido sua dentadura no hotel. Às 16 horas, metade dos convidados já estava sentada, mas o celebrante ainda não havia chegado. Para surpresa de todos, Natalie Parker, antiga rival de Leia, apareceu no casamento. Mais surpreendente foi vê-la ajudando a resolver a crise do DJ, conectando seu próprio telefone ao sistema de som e criando uma playlist de emergência. Digamos que pagar pelo seu vestido valentino foi a minha forma de pedir desculpas, explicou ela a uma Emily confusa, que a encontrou mexendo no equipamento. Além disso, ninguém merece um casamento sem música. Nos bastidores, Leia não estava apenas lidando com seu próprio nervosismo, mas também acalmando sua mãe, que alternava entre choro incontrolável e crises de ansiedade por causa da recepção. E se os convidados ricos não gostarem da minha família? E se acharem os nossos costumes estranhos? Mãe, se há uma coisa que aprendi vivendo com William, é que dinheiro não compra bom gosto nem bom senso. Metade desses ricos não saberia a diferença entre uma ópera e um episódio de novela. Mas seu pai vai cantar aquela música tradicional da família, e todo mundo vai adorar, principalmente depois de umas taças de champanhe. Mel espiou pela janela. Alerta máximo. O tio da Leia já começou a contar a história de como ganhou um campeonato de dança em 1979. Quanto álcool ele consumiu? O suficiente para achar que pode desafiar Richard Smith para um duelo de tango. Meu Deus! Leia colocou a mão na testa em um gesto teatral de desespero. Este casamento vai parecer uma fusão cultural fracassada. Eu acho incrível, disse Emily, ajeitando seu vestido de dama de honra. O pessoal da minha família parece que saiu de um catálogo de robôs corporativos. Um pouco de caos é exatamente o que precisamos. Até mesmo a ausência do oficiante teve seu benefício inesperado.
O atraso deu tempo para a avó de Leia conseguir sua dentadura, que foi trazida rapidamente por um motorista enviado por William. Meu neto é um anjo, declarou a mulher, colocando sua dentadura com perfeição. Imagine só mandar alguém arrumar os dentes de uma senhora idosa para que ela possa sorrir no casamento. Às 16h15, tudo parecia estar pronto. O DJ estava improvisando uma playlist a partir do celular da Natalie. A avó de Leia estava sorrindo agora, mostrando os dentes. E o oficiante havia chegado pedindo inúmeras desculpas pelo atraso devido ao trânsito. No jardim, decorado com luzes e flores, acontecia uma mistura peculiar de mundos. Executivos internos de grife conversavam animadamente com os tios de Leia sobre receitas de churrasco. Socialites elegantes tiravam selfies com a mãe de Leia, fascinadas por sua energia contagiante. Até mesmo Richard Smith foi conquistado por um grupo de senhoras da família Pérez que lhe ensinavam passos básicos de salsa. Nunca imaginei que veria meu pai dançando, disse William para Emily, observando a cena inusitada. O momento havia chegado. Acho que Leia trouxe mais alegria para esta família do que anos de terapia jamais poderiam. A música começou. William esperou junto ao altar improvisado com uma expressão que misturava terror e êxtase. Emily, como dama de honra, entrou primeiro, seguida por Mel. Então todos se levantaram. Leia apareceu deslumbrante em seu vestido simples, porém elegante, caminhando pelo corredor com sua mãe, que chorava inconsolavelmente. Mãe, você prometeu que não ia chorar. Eu menti. A senhora Pérez soluçou sem qualquer vergonha. O que ninguém esperava era que o cachorrinho da família, um bulldog francês chamado Winston, que William havia adotado após o noivado, decidisse que aquele era o momento perfeito para uma corrida triunfal. O cachorrinho, usando uma minúscula gravata borboleta, correu pelo corredor central, latindo alegremente para a alegria dos convidados. Winston, volte aqui, sussurrou Emily, tentando pegar o cachorro que havia fugido. No entanto, o cachorro tinha outros planos. Ele foi direto até Leia, pulando em suas pernas, como se estivesse cumprimentando a celebridade. É isso algo emprestado? Leia riu, abaixando-se para acariciar o cachorrinho animado sem se importar com o vestido. Nem nos casamos ainda, e ele já escolheu um lado, brincou William. Quando Leia finalmente chegou ao altar, William parecia estar em transe. Você é indescritível, murmurou ele. Bom, indescritível ou ruim, indescritível. O melhor, indescritível. O oficiante pigarreou, pronto para começar. Mas nesse instante, Richard Smith se levantou. Gostaria de dizer algumas palavras, se me permitem. Um murmúrio de surpresa se espalhou entre os convidados. William e Leia trocaram olhares preocupados. Quando meu filho me disse que ia se casar com uma mulher que conheceu há menos de 6 meses, uma mulher que ele literalmente abraçou por engano em uma estação de trem, pensei que ele tivesse enlouquecido. O cômodo ficou completamente em silêncio. Leia prendeu a respiração. Mas aí, continuou Richard, eu vi como ele mudou, como começou a sorrir mais, como recuperou aquele brilho nos olhos que havia perdido há tanto tempo, e percebi que às vezes as melhores coisas da vida começam com erros. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Leia. Leia, bem-vinda à família Smith. Somos complicados, teimosos e muitas vezes errados, mas de agora em diante, esses problemas também serão seus. Todos riram, e a tensão diminuiu. Richard sentou-se novamente, e a cerimônia continuou. O que aconteceu em seguida foi um daqueles momentos mágicos que ninguém poderia ter planejado. Quando o celebrante pediu as alianças, Winston, que havia se acomodado tranquilamente aos pés de Emily, de repente se levantou e correu até William, entregando a almofada com as alianças que ninguém havia notado estar presa à sua gola. Parece que temos um entregador oficial, comentou o celebrante para deleite dos convidados. William se abaixou, pegou os anéis e rapidamente acariciou Winston, que parecia incrivelmente orgulhoso de sua missão cumprida. Chegou a hora dos votos. William foi o primeiro. Leia, quando te abracei naquela estação pensando que você era minha irmã, jamais imaginei que estava abraçando meu futuro. Você me mostrou que não preciso ser perfeita. Só preciso ser eu mesma. Prometo te abraçar todos os dias, sempre com um aviso e sempre com todo o meu amor. Risos e aplausos ecoaram pela multidão. William, eu te acertei com a bolsa no primeiro encontro.
Provavelmente não foi o melhor começo para uma história de amor, então foi a vez de Leia. Mas você persistiu com aquele sorriso irritante de quem sabe que está certo, e você estava. Prometo ser sua parceira em todos os erros e acertos da vida. E também prometo nunca mais te acertar com a bolsa, a menos que você realmente mereça. Mais risadas. O oficiante sorriu e prosseguiu com a cerimônia. Antes de declará-los marido e mulher, William os interrompeu. Para surpresa de todos, tenho algo para Leia. Ele tirou a caixa de veludo azul que seu pai lhe havia dado. Um presente da minha avó. Ela disse que deveria ser dado à menina que me faz rir mais do que chorar, e você definitivamente faz isso todos os dias. Leia ficou sem palavras ao ver a delicada pulseira, permitindo que William a colocasse em seu pulso trêmulo. Algo azul, ela sussurrou. Para combinar com o céu nos seus olhos, murmurou William, só para que ela ouvisse. Quando chegou a hora do sim, nenhum dos dois hesitou por um segundo. Eu os declaro marido e mulher, pode beijar a noiva. William segurou o rosto de Leia entre as mãos. Obrigado por ser a pessoa errada na hora certa. Obrigado por ser o abraço errado mais perfeito do mundo. Eles se beijaram enquanto os convidados aplaudiam. Emily estava chorando abertamente. Mel estava assobiando. E Richard Smith parecia genuinamente feliz. Na recepção, a festa estava animada. A avó de Leia, agora com sua dentadura de volta, dançava animadamente com um dos tios de William. O Didiote, finalmente presente, tocava uma mistura eclética que agradou a todos. A mãe de Leia conversava animadamente com Richard Smith sobre telenovelas mexicanas. Para surpresa de todos, o momento mais inesperado da noite aconteceu quando Natalie subiu ao palco e pegou o microfone. Atenção, pessoal, começou ela visivelmente nervosa. Sei que muitos de vocês estão surpresos com a minha presença aqui hoje, especialmente a noiva. Um silêncio desconfortável pairou sobre a sala. Leia, quero pedir desculpas publicamente pelo meu comportamento no passado. Deixei que o ciúme e a insegurança me dominassem e fiz coisas das quais não me orgulho. Leia, sentada à mesa principal, olhou com surpresa para a mulher que quase destruíra sua carreira. William sempre foi um chefe justo e respeitoso, e eu transformei isso em algo que não era. Mas vendo vocês dois hoje, entendi o que todos já sabiam. Vocês são perfeitos um para o outro. Ela ergueu o copo. Então gostaria de propor um brinde ao casal que nos mostrou que os melhores encontros da vida são aqueles que não planejamos. E Leia, seu novo departamento de eventos está contratando? A tensão se dissipou em risos e Leia se levantou graciosamente para abraçar sua antiga rival. No momento de pausa, William puxou Leia para um canto tranquilo. Feliz? Mais do que eu jamais imaginei ser possível. Mesmo com todo esse caos, principalmente com todo esse caos, isso faz com que tudo pareça mais nosso. Olhando ao redor da sala, onde suas famílias tão diferentes se misturavam perfeitamente, Emily ensinando passos de dança aos primos de Leia, a mãe de Leia mostrando orgulhosamente fotos em seu celular aos executivos da empresa, Winston correndo entre as mesas conquistando o carinho de todos os convidados. Leia sentiu uma profunda certeza. Este foi apenas o começo de uma vida repleta de momentos inesperados, bagunças maravilhosas e abraços. Muitos abraços, todos no momento certo, com a pessoa certa. William sorriu, abraçando-a caprazanto naquele primeiro dia, mas agora era o abraço certo com a pessoa certa. Sabe, tem uma coisa que eu sempre quis te perguntar, disse Leia. O quê? Como você não percebeu que eu não era sua irmã? Quer dizer, você me abraçou por trás. William riu, um pouco envergonhado. Sinceramente, eu estava tão concentrado em surpreendê-la que nem pensei nisso. Simplesmente vi o suéter amarelo e agi por impulso. O melhor erro da sua vida? Sem dúvida. A música mudou para uma balada romântica, e William estendeu a mão. Dance comigo, Sr. Smith. Sempre Sr. Smith. Enquanto dançavam sob as luzes cintilantes rodeados de amigos e familiares, William sussurrou algo em seu ouvido. Nada como um abraço errado para te levar ao lugar certo.
Leia sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. O lugar mais certo do mundo. O que você achou da história de William e Leia? Compartilhe suas ideias nos comentários. Dê uma nota de 0 a 10 para esta história. Que nota você daria? Inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar todas as nossas histórias.